Um personagem para muitos empoeirado, meu amado, num livro esquecido, numa biblioteca de Jerusalém. Quem era Elias? Um homem que não tinha nenhuma sepultura para ser visitado. É bem provável que muitos questionavam se realmente aquilo era verdade ou se era ficção. Muitos acreditavam plenamente, mas outros não. Em outras palavras, olha Jesus, alguns dizem que tu és João Batista. Outros, tu és Elias. Eu digo, meus irmãos, que João Batista e Elias eram homens como qualquer outro. Aonde está Elias? Cadê Elias? Foi arrebatado para o céu. Então ele está no céu. Cadê João Batista? Aonde está João Batista? Deve estar no céu. Cremos assim. E outros chegaram a chamar Jesus e compará-lo a Jeremias, o profeta chorão. Não no mau sentido, mas num sentido de ser sensível, de ser humano, de ser sofredor, de ser profeta e ser na cara negligenciado pelo seu povo, pelo seu rei, de ser desprezado, humilhado. Era um grande homem, é considerado para nós um dos profetas maiores, grande profeta. Seus livros são grandes, suas lamentações constrangem o coração de qualquer pessoa que ama a Deus. Mas quem é Jeremias, meu irmão? É um homem como eu e você, que sofreu, que chorou e que morreu. Uns olhavam para Jesus e pensavam, deve ser um dos profetas, nem nome dava. Mas um dos profetas, um outro homem que está chegando aqui no nosso meio. Eu fico tentando imaginar Jesus recebendo esse tipo de palavra da boca dos apóstolos. O que significa isto? Da boca dos apóstolos para os ouvidos de Jesus? Significa que as pessoas olhavam para Jesus e não viam quem ele realmente era. Porque eu digo para você, meu amado, que João Batista foi um grande profeta, e o próprio Jesus disse que nenhum homem havia nascido de uma mulher, era tão grande quanto ele. Ele foi um homem ilustre, humilde, servo de Deus, se manteve fiel até o fim. Vacilou sim, a Bíblia descreve uma vez, e a Bíblia não omite os vacilos dos profetas e de nenhum homem das Escrituras. Louvado seja Deus por isso. É uma prova de que as Escrituras são verdadeiras, são autênticas, não são farsas, como a história do Egito, nem da Babilônia, muito menos dos gregos, que omitiram suas derrotas, porque tinham vergonha de que o futuro soubesse que eles eram fracassados. Mas a palavra de Deus mostra a derrota desses homens, mostra Jeremias chorando, mostra Jeremias duvidando, mostrou João Batista duvidando e mandando alguns emissários dele, alguns discípulos dele, para perguntarem para Jesus, tu és mesmo aquele que nós devemos esperar ou devemos esperar outro? Tu és realmente aquele? E Jesus mandou dizer para os discípulos de João Batista, vai e diz para João Batista que os mortos ressuscitam, que os cegos vêm, que os aleijados andam, que o evangelho é pregado aos pobres, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Jesus reconhecia que João Batista era um grande homem, mas João Batista perdeu a cabeça. João Batista falou de uma verdade num momento em que os homens não aceitariam e não o aceitaram, e isso lhe custou a vida. Jeremias também passou e se perdeu praticamente, não na questão da salvação, mas ministerialmente falando, ele só passou não muito mais longe do que um exortador, porque eles não acataram suas profecias. Ele disse, falou, mas não foi
recebido pelo seu povo. Ele foi mais um dos profetas de Deus que foram rejeitados, que foram perseguidos e torturados como muitos outros antes dele. Mas o povo olhava e só via um Jeremias em Jesus, outros olhavam e viam um mero João Batista, outros tinham coragem de compará-lo a Elias. Eu digo para você, meu amado, que eles não viram quem Jesus era, porque nem Jeremias, nem João Batista e nem Elias tinha poder para ressuscitar os mortos, e não morreu numa cruz para pagar o pecado daquele povo, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e hoje vive e permanece vivo para todo sempre. Nenhum destes homens podiam ser comparados a Jesus. Jesus não era um mero profeta, porque não sei se vocês sabem, profeta é legal, até enquanto ele não pega no nosso calo. Profeta é bom quando fala mal do rei, ou fala a verdade, aqui ou ali. Mas quando ele fala dos meus erros, aí ele já não é tão bom assim. Então, Jesus era mais um desses para eles. Um homem que convinha. Um homem que me trazia benefícios. Mais um que, uma vez estando no caminho da minha vida, pode me beneficiar. Olha os egoístas ao redor de Jesus. Eu olho para Jesus e Jesus me é conveniente. Muitos não têm pregado um Jesus conveniente hoje. Quem é Jesus para a maioria das pessoas hoje? Um meio de conquistar, de realizar os seus sonhos egoístas neste mundo. Quando soou nos ouvidos de Jesus, Elias, João Batista, Jeremias e outros profetas nem nominados foram, soava como algo supérfluo demais. Em outras palavras, eles não estavam compreendendo quem estava no meio deles. Eles pensavam, profetas vêm e profetas vão, profetas nascem e profetas morrem. Jesus é um profeta. Você consegue ver, meu amado, de certa forma, como foi reduzido ministerialmente falando o título de Jesus, como as pessoas encaravam Jesus, tamanho o poder e o milagre que Deus operava por meio dele, tamanha era a grandeza nas palavras que constrangiam homens. No entanto, é mais um profeta. É isso que significa aqui João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas, meu irmão. Mais um homem como eu e você. Não soa como algo digno pelo qual Cristo merece ser comparado. Quem era Jesus na época dele? Para alguns, como disse os apóstolos, um profeta. Quem era Jesus naquela época? Para os religiosos. Para os religiosos, Jesus era uma pedra de tropeço. Um jovem galileu que tinha que ser silenciado antes que se tornasse algum tipo de ameaça mesmo real à religião daquela época. A religião judaica era uma religião milenar. Era uma religião respeitada a tal ponto que homens vinham de outros países. Não é difícil encontrar nas escrituras homens e mulheres saindo da África, Ásia, nós vemos, Ocidente da época, Europa, nós vemos gregos procurando Israel, no meio de Israel para adorar o Deus de Israel, na religião de Israel. Nós vemos um eunuco vindo da África para adorar o Deus de Israel. Nós vemos o próprio Jesus declarando que os fariseus percorriam o mundo para formar um prosélito. Quem não sabe o que é um prosélito? É um gentio, um homem de outra nação que não nasceu em Israel, mas que vai passar dali para frente a fazer um pacto com o Deus de Israel para adorá-lo. Isso é um prosélito.